Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Cérebros Brilhantes. Hoje vamos falar sobre um tema muito atual e importante. Por que tantos brasileiros estão deixando o Brasil em busca de uma vida melhor em outros países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália e tantos outros? Mas também vamos refletir sobre algo ainda mais profundo. O que precisamos mudar como povo, para que o Brasil deixe de ser um país de fuga e passe a ser visto como uma das maiores potências mundiais. A cada ano, milhares de brasileiros decidem arrumar as malas e buscar um novo começo fora do país. Muitos são atraídos por salários melhores, oportunidades de trabalho mais justas, segurança pública, educação de qualidade e sistemas de saúde mais eficientes. Outros estão cansados da instabilidade política, da corrupção, da polarização e da falta de perspectivas de mudança. Esse movimento de êxodo é tão visível que já virou um fenômeno social. Famílias inteiras indo embora, jovens sonhando com intercâmbios e até aposentados, escolhendo viver em lugares mais tranquilos. Mas por que isso acontece? O primeiro motivo é político. O Brasil vive mergulhado em crises políticas constantes. O povo não confia nos governantes. A corrupção escancarada cansa a sociedade, e a polarização impede que a nação caminhe unida. O segundo motivo é econômico. Muitos trabalham duro, mas não conseguem enxergar recompensa justa. Salários baixos, impostos altíssimos e um custo de vida que só cresce. O terceiro motivo é insegurança. O medo da violência urbana, dos assaltos, dos sequestros e até da violência gratuita é um peso constante. E ainda há questões como saúde precária, educação deficiente e transporte público desorganizado. Quando as pessoas viajam e veem como funciona em outros países, a comparação é inevitável. Só que aqui entra a parte mais dura dessa conversa. O Brasil não é um país pobre. Nós somos um país riquíssimo. Temos terras férteis, recursos naturais abundantes, riquezas minerais, petróleo, água doce, energia limpa, um povo criativo e trabalhador. Então, por que não somos uma potência? Porque muitas vezes o próprio brasileiro se acomoda. Muitos aceitam migalhas do governo. Programas sociais que deveriam ser temporários acabam se tornando estilo de vida e o espírito de luta se perde. Ao invés de buscar crescimento, estudo, empreendedorismo e participação política, muitos preferem se conformar. E isso atrasa a nação inteira. Não estou dizendo que programas sociais são inúteis. Eles são necessários em momentos de crise, ajudam famílias em extrema pobreza, podem salvar vidas. Mas eles deveriam ser ponto de partida e não de chegada. O problema é quando a pessoa se acomoda, deixa de buscar um trabalho, de investir em educação, de lutar para crescer, porque está satisfeita com o mínimo. Enquanto outros povos se organizam, estudam, inovam e exigem de seus governantes, muitos brasileiros preferem esperar soluções prontas. Se quisermos ver o Brasil entre as grandes potências do mundo, precisamos mudar essa mentalidade. O brasileiro precisa reagir, precisa parar de ser frouxo com a política, como muitos dizem. Isso significa acompanhar de verdade o que os políticos estão fazendo, cobrar resultados, votar de forma consciente, parar de vender o voto por favores e começar a exigir políticas públicas sérias. O brasileiro precisa entender que política não é novela para assistir de longe. Política é a ferramenta que define a nossa vida diária. Se ficarmos parados, aceitando qualquer coisa, sempre seremos governados por quem não nos representa. Outro ponto é o trabalho. Nenhuma nação se torna grande sem a força de trabalho do seu povo. O brasileiro é criativo, é trabalhador, mas muitas vezes não encontra incentivo. É preciso resgatar o valor do trabalho digno, não apenas como sobrevivência, mas como caminho de crescimento. Precisamos parar de idolatrar atalhos e começar a valorizar a dedicação, o esforço e a persistência. Quem vive fora sabe disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, o trabalho duro é valorizado. Em Portugal, o esforço abre portas. No Brasil, ainda lutamos contra a cultura da malandragem
e do jeitinho, e também precisamos investir na educação. Essa é a base de toda nação forte. Enquanto países como Coreia do Sul e Japão transformaram sua realidade apostando na educação, no Brasil muitas vezes vemos descaso com professores, escolas sucateadas e jovens desmotivados. Um povo sem educação se torna massa de manobra, fácil de ser enganado por discursos vazios. O povo educado questiona, pensa, cria e transforma. Se quisermos ser uma potência, precisamos colocar educação de qualidade como prioridade nacional. Outro aspecto fundamental é a responsabilidade individual. Não adianta só esperar que o governo mude. Cada cidadão precisa fazer a sua parte. Isso significa não aceitar corrupção em pequenas coisas, respeitar leis, cuidar do espaço público, ser honesto no trabalho, investir em si mesmo. O país é reflexo do povo. Se a maioria vive de forma desleixada, acomodada, sem ética, a nação não progride. E ainda existe a necessidade de união. Um país dividido entre nós contra eles não cresce. O Brasil precisa se enxergar como nação, não como inimigos internos. Precisamos aprender a discordar sem nos destruir, a buscar soluções coletivas e não apenas pessoais. O Brasil pode ser uma das maiores potências mundiais. Nós temos recursos, território, gente talentosa, mas falta vontade política e principalmente consciência popular. Enquanto aceitarmos pouco, continuaremos recebendo pouco. Enquanto nos contentarmos com programas sociais sem buscar independência financeira, continuaremos presos. Enquanto não cobrarmos dos políticos, eles continuarão se beneficiando. Enquanto não valorizarmos a educação, continuaremos atrasados. A mudança não começa em Brasília. Começa dentro de cada brasileiro. Começa quando você decide estudar, em vez de se acomodar, trabalhar com excelência, em vez de fazer só o mínimo, votar com consciência, em vez de vender seu voto, lutar por dignidade, em vez de aceitar esmolas. A mudança começa quando o povo entende que tem poder, mas precisa usá-lo. Se queremos ver o Brasil como potência mundial, precisamos deixar de ser espectadores e nos tornarmos protagonistas. Chega de esperar soluções prontas, chega de viver do mínimo, chega de terceirizar a responsabilidade. A transformação do Brasil começa em mim, em você, em cada um de nós. E se você concorda que precisamos mudar a mentalidade para mudar o Brasil, inscreva-se no canal Cérebros Brilhantes, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Aqui falamos sobre sociedade, política, espiritualidade e transformação pessoal. Porque cérebros brilhantes iluminam a vida e transformam o mundo.